18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, hein? Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Karime Leão e grande Ari Guedes. Estamos aqui novamente nos estúdios da Rádio Mix FM. Iremos começar aí mais uma edição do programa 18 horas, produzido pela equipe, pelos jornalistas, né? Da equipe aí de produção do 18 horas. Tá tudo prontinho, tudo certo. Então, até às 7 da noite você vai conferir a informação, as notícias aqui, né? No melhor mix do Brasil. Boa noite, Karime Leão, tudo bem? Tudo certo? Bacana? Tudo bacana, tudo ótimo e maravilhoso. Muito boa noite pra você e seja bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite, aqui no programa 18 horas. Obrigada a vocês também pelo aplicativo Humano. Confere, assiste ao programa 18 horas, direto dos estúdios da Rádio Mix. E hoje é quinta-feira, Karime Leão, pertinho, dia 13 de agosto de 2020, já nas beiradas do final de semana. Amanhã é sexta, né, Karime? A gente já tá aí no clima já. Mas se bem que eu ainda tô meio, né? Eu ainda tô em quarentena, em isolamento social. Tá fato. certo. Karime Leão, e as máscaras gigantes, hein? As máscaras gigantes, elas continuam dando o que falar e também não é pra menos, né? As máscaras gigantes distribuídas pelo governo do Amazonas para os estudantes da rede pública de ensino continuam aí sim a repercutir e infelizmente negativamente, né? Mais de uma repercussão de uma ação negativa que nós temos aí nas mãos. Foi o assunto do dia ontem em vários sites de notícias e telejornais, como o Jornal da Globo, e hoje também foram destaques em noticiários como o da CNN Brasil. Pois é, Carlão, que situação. É aquela história da piada pronta, sem né? necessidade. E a internet não perdoa, é claro. Hoje no canal da CNN Brasil, os apresentadores encerraram o telejornal lá no fim da manhã, né? Da edição do telejornal, dando destaque, falando da criatividade, né? E do bom humor dos estudantes aqui de Manaus por conta dessa máscara gigante distribuídas pelo governo do estado. Bom, e eles criaram uns memes divertidíssimos, eles mostraram e falaram até que o pessoal da produção deu gargalhada, né? Dos memes, enfim. Não tem como, né? Viraram top, cropped, cada um falou lá o nome da sua região do que seja um top. Bom, eles mostraram, deram o mesmo destaque, mas no fim falaram a mesma coisa que a gente aqui no 18 horas. É a ressalva, né, que nós fizemos aqui, que brincadeiras à parte, infelizmente, esse é um assunto sério. Karime Leão, eles entrevistaram inclusive uma especialista para explicar que essas máscaras distribuídas pelo governo do Amazonas não são eficientes para proteger contra o coronavírus, justamente porque, é óbvio, né, muito lógico, isso são muito grandes. E ainda ressaltaram que esperam que o governo não gaste mais para poder, né, resolver o erro, né? Tem que... Pois é, né? Porque sabe quanto custaram essas máscaras aí? 2.300.000 reais. E a Secretaria de Educação enviou nota para tentar explicar que, segundo a Secretaria, foram compradas 1 milhão de máscaras nos tamanhos PMG e que estão sendo distribuídas entre os estudantes e servidores da rede estadual. Diz ainda que os estudantes ou qualquer outro servidor, qualquer pessoa que recebeu essa máscara e achou muito grande, elas podem trocar. Karime, outra questão, né, para ficar ainda um pouco mais feia e esquisita essa história, é que a empresa que confeccionou as máscaras foi a Nicaltex Têxtil Limitada. E essa Nicaltex Têxtil, ela é investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por comandar simplesmente um cartel de fornecedoras de uniformes para escolas da rede pública no Brasil, no país, segundo denúncia da revista Isto É de 2016. Bom, e ainda de acordo com a revista, a empresa Nicaltex, que foi contratada para fornecer as tais máscaras e outros itens, é do empresário Eldo Castelo Umbelino e tem sedes em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul. Mais uma demonstração aí, né? Uma demonstração de incompetência, né? Sei lá, do atual governo do Amazonas, que desta vez virou aí piada nacional. Infelizmente, essa falta de gestão, essa falta de respeito ao cidadão aí que a gente presencia todos os dias, realmente
complicado e chato. E o dinheiro público, né, tá sendo gasto, e isso o que acontece? Custa vidas, né? Complicado. Carlão, foi a mesma história, né? Essa mesma falta de prioridade que levou ao escândalo da compra superfaturada de 28 ventiladores pulmonares por R$2.900.000 numa loja de vinhos e que, no fim das contas, não serviam para o tratamento de pacientes com Covid-19. Então é isso aí, Karime, é isso aí, ouvintes em 100,7. Estamos juntos mais uma vez, começando para você em até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Governador Wilson Lima informou agora há pouco, em vídeo postado nas redes sociais, que testou positivo para a Covid-19. Ele está sem sintomas e disse que permanecerá em isolamento pelo período necessário e que manterá reuniões de trabalho por videoconferência. Vamos conferir aí o vídeo do governador. Olá, pessoal. Seguindo aquele nosso compromisso de total transparência em todas as ações relacionadas ao coronavírus, estou vindo aqui comunicar que recebi o resultado do meu exame e deu positivo para o Covid-19. Estou bem de saúde, mas vou seguir todas as recomendações médicas. A partir de hoje, estou em isolamento, inclusive aqui dentro de casa. Vou ficar despachando com os meus secretários e mantendo algumas reuniões por videoconferência. E aproveito aqui a oportunidade para repassar e reforçar as orientações dos profissionais da área de saúde, de usar máscara, álcool em gel, manter distanciamento social, fica em casa se puder. Enfim, segue todas as recomendações aí para evitar a transmissão do coronavírus. Você está ouvindo 18 horas. E o Wilson Lima é o 12º governador a testar positivo para o novo coronavírus. Ontem, o governador de São Paulo, Jorge Dória, anunciou que testou positivo para a doença. Bom, e nós aqui do 18 horas desejamos que o governador Wilson Lima não tenha, né, os sintomas graves da doença e que ele se recupere aí o mais rápido possível. 18 horas. E depois de 2 meses, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas retomou nesta quinta-feira as votações de matérias por meio de sessões híbridas. Os projetos de lei estavam emperrados em virtude do veto total do governo do Amazonas à Lei do Gás, aprovada pelo plenário no mês de abril. E para destravar a pauta, o veto foi finalmente analisado pelos deputados, dando andamento para que outros projetos propostos pelos deputados ao longo desses meses comecem a ser discutidos. A pauta desta quinta-feira foi extensa, com 31 projetos de lei de autoria dos deputados, do Executivo Estadual e de outros órgãos do Estado. Entre as matérias, 3 vetos do governo. Além da Lei do Gás, os deputados também aprovaram a manutenção do veto de outros 2 projetos. Um deles, o que trata da suspensão das cobranças de empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais junto às instituições financeiras por 90 dias em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. Outro projeto de lei vetado foi o pagamento de indenização aos dependentes de profissionais da saúde e da segurança pública que morreram em decorrência do novo coronavírus. Vamos conferir mais detalhes sobre essas votações de hoje na Assembleia Legislativa com a repórter Cíntia Blink. Entre os projetos mais polêmicos da pauta desta quinta-feira estava a discussão do veto da Lei do Gás. Ela que trancou a pauta pelos últimos 2 meses. Isso porque a proposta do deputado Josué Neto pretende acabar com o monopólio da distribuição do gás natural no Amazonas, que está nas mãos da empresa Cigás. O projeto, no entanto, foi barrado pelo governo do Amazonas, que justificou o veto dizendo que o PL não poderia ser feito por um parlamentar. Josué, então, disse que só voltaria a apreciar a pauta no plenário depois que o governo mandasse o projeto de autoria do Poder Executivo sobre o assunto. Mas, depois de escapar do impeachment, o governador Wilson Lima vem mostrando quem manda de verdade na Assembleia. E o veto foi mantido por 15 votos contra 6. A deputada Joana Dark, líder do governo, defendeu a manutenção do veto, dizendo que é favorável à proposta, mas queria a discussão da matéria. Ocorre que esse projeto, ele tramitou aqui na casa
discussão, e a discussão só veio acontecer depois que a matéria saiu dessa casa. E um projeto dessa magnitude, e aqui é um posicionamento da base do governo, mas é um posicionamento também de um deputado oposicionista, o deputado Wilker Barreto, de que um projeto desse tamanho, de total relevância para o estado do Amazonas, ele tem que ser discutido. Ele não foi discutido aqui na Assembleia Legislativa. E Josué diz que comemora a popularidade que o assunto ganhou, ainda que o resultado da votação não tenha sido como ele gostaria. Todas as pessoas pelas quais passaram a conhecer esse tema passaram a entender que a quebra do monopólio, que a abertura do mercado de gás, ela é a ferramenta, ela é o movimento mais importante desde a criação da Zona Franca de Manaus. Agora, a Casa Legislativa espera que o Poder Executivo envie um novo projeto do gás, semelhante ao apresentado pelo presidente da Assembleia. Além desse veto do Executivo, outros 2 também foram mantidos pelos subservientes deputados. Um sobre a suspensão das cobranças de empréstimo para funcionários públicos pelo prazo de 90 dias, devido à pandemia. E outro de um projeto que criava uma indenização para os dependentes de profissionais da saúde e da segurança pública que faleceram em decorrência do novo coronavírus. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos a uma errata, né? Ontem foi o governador do estado de São Paulo, o João Dória, que anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. Agora são 6h12 em Manaus, Karime, e outro projeto de lei considerado prioritário e que foi aprovado hoje foi o que cria a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. Realmente um projeto de extrema importância. Teve discussão, mas o projeto acabou sendo aprovado com o voto da maioria dos deputados, e a repórter Cíntia Blink volta para trazer mais detalhes sobre essa história. Os deputados aprovaram a criação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção. O texto final ficou praticamente do jeitinho que o governador queria. Só mudou por conta de uma emenda do relator da matéria, o deputado delegado Péricles. No texto enviado ao Poder Executivo, ficou proibido aos que assumirem os cargos de delegado, investigadores e escrivães da Delegacia Anticorrupção serem parentes, consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o 2º grau, inclusive de governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, secretários de Estado e secretários municipais do Amazonas. O deputado Wilker Barreto chegou a apresentar uma emenda para dar maior autonomia aos policiais civis que vão atuar nessa delegacia. Ele sugeriu que o candidato ao cargo de delegado, apontado pelo Poder Executivo, passasse por uma sabatina na Assembleia, que deveria aprovar o nome indicado. Além disso, ficaria estabelecido um mandato de 2 anos ao comandante da delegacia. A sugestão de Barreto, no entanto, não foi considerada, porque foi apresentada depois que o relatório do delegado Péricles estava pronto. Em protesto, os deputados de oposição Dermilson Chagas e Wilker Barreto se abstiveram da votação. Para Dermilson, só a emenda do Péricles não era suficiente. Olha, a abstenção é para a gente ter segurança. Qual é a segurança que nós queremos? Um delegado que vai ocupar esse cargo e seja isento. Para isso, precisava ter uma segurança jurídica nisso. Que essa pessoa passasse por uma sabatina e que a gente tivesse certeza que ele vai desempenhar um papel, porque ele vai ter um mandato, vai ter uma indicação e vai permanecer no cargo. Como é que você indica uma pessoa para investigar o próprio governo? O governo indicando um delegado, um funcionário público para investigar ele. Isso não existe. O deputado Wilker Barreto entende que o governador Wilson Lima não tem condições de indicar ninguém para comandar uma delegacia de combate à corrupção. Como eu posso acreditar que o governador que responde por organização criminosa no Supremo Tribunal de Justiça terá a isenção de nomear um delegado para investigar quem? O governo? A deputada Alessandra Campelo presidiu a sessão nessa votação e cobrou que os parlamentares fossem rápidos, porque o projeto precisa ir ainda hoje para o governo sancionar, ou o Amazonas deixaria de receber R$ 2 milhões do governo federal.
O detalhe é que o projeto foi para a Assembleia há menos de uma semana. Nesta manhã, os deputados também aprovaram o reajuste salarial dos servidores da Assembleia, em 3,92%. Cíntia Blink, para o 18 horas. E a expectativa era que os deputados trabalhassem o dia todo na votação da pauta extensa anunciada para esta quinta-feira. Mas a verdade é que depois de muito reclamar, porque a pauta ficou trancada por 2 meses, a maioria dos deputados não voltou para o plenário no período da tarde. Karine, parece que aquela moleza, né? Aquela leseira que dá, né? Depois do almoço, falou mais alto que a vontade de votar para a apreciação das matérias que, dizem eles, são fundamentais para o Amazonas. E a ausência dos deputados não os deixou escapar de uma bronca do deputado Serafim Correia. É que quando a Assembleia apanha da imprensa, aí a gente pede para apanhar mais, né? Porque não voltar para dar quórum na parte da tarde foi muito ruim. Foi muito ruim para todos nós. Amanhã vai ter pauta negativa em relação à Assembleia, desnecessariamente causada pelos próprios colegas. Bom, quem também reclamou foi o decano Belarmino Lins, o Belão. Vamos ouvir. Porque nós lutamos tanto para voltar à pauta, para destrancar a pauta e exercer o exercício do nosso mandato, praticarmos o nosso mandato em discussão de deliberação de matérias. Depois de 60 dias, nós voltamos e em 3 horas nós deliberamos apenas 12 itens. Bom, o quórum mínimo era de 13 parlamentares, mas apenas 7 deputados não gazetaram a sessão. Além de Serafim e Belarmino, estavam no plenário os deputados Wilker Barreto, Adjunto Afonso, Alessandra Campelo, Fausto Júnior e João Luiz. Bom, agora quem achou coisas mais importantes para fazer foram os parlamentares Joana Dark, Doutor Gomes, Roberto Cidade, Carlinhos Bessa, Álvaro Campelo, Cabo Maciel, Ricardo Nicolau, Augusto Ferraz, Abdala Frache, Saulo Viana, além de Sinésio Campos, Josué Neto, professora Terezinha Ruiz, Denilson Chagas, Felipe Souza e Maiara Pinheiro. Eles não ficaram na Assembleia hoje à tarde. Você está ouvindo 18 horas. Reportagem do site UOL diz que faltam medicamentos para intubação de pacientes graves da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. O governo do estado nega e diz que o medicamento apontado pela reportagem não é usado no Amazonas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. De acordo com a reportagem do site UOL, o Amazonas e mais 21 estados e o Distrito Federal estão com estoque de medicamentos para intubação de pacientes graves da Covid-19 no vermelho. Aqui faltam 2 medicamentos: as injeções do basilato de cisatracúrio, que são ampolas com 5 ml e 10 ml. O remédio é um tipo de relaxante muscular usado durante cirurgias em terapia intensiva. A informação do UOL é baseada em um levantamento realizado pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, até o dia 9 de agosto, em 1.500 hospitais de referência para o tratamento da Covid-19 das redes pública e privada de saúde. De acordo com o Conselho, os hospitais enfrentam escassez de 22 medicamentos para o tratamento da doença. A lista de remédios inclui sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares. A situação é mais crítica nos estados do Ceará, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que pela falta dessas medicações está recusando pacientes e algumas vezes os médicos estão usando até morfina no lugar de remédios mais indicados. Em contrapartida, existem 4 milhões de comprimidos de cloroquina estocados, medicamento que ainda não tem comprovação científica de eficácia no tratamento da Covid-19. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que no Amazonas não faltam medicamentos para intubação de pacientes graves da Covid-19 e que o cisatracúrio não é padronizado na Central de Medicamentos do Amazonas. A SEMA tem estoque de atracúrio, que também é utilizado para intubação de pacientes graves da Covid-19.
Covid-19. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bacana agora, em 6 horas e 20 minutos, mais uma edição para você. Você que está conferindo aí até às 7 da noite, acompanhe-nos em mais uma edição do 18 horas e a gente começa com a primeira da playlist de hoje, que em maio desse ano, o DJ, né, o brasileiro Melifu, lançou a faixa Tell Me Something pela Sonic Music, inclusive. E a faixa foi produzida na Califórnia, junto com o super vocal de Jordan. Então vamos de música, abrindo a playlist desta quinta-feira. Tell Me Something. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 24 minutos, seguindo com você em 100,7 no melhor Mix do Brasil, Melifu. Tell Me Something. Foi mais uma que você conferiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos conferir agora, hein, a previsão do tempo para esta noite, certo? Carimilhão, será que vai chover? Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva sim durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 73%. 6 horas e 25 minutos em Manaus. Mix. O Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus denuncia casos de Covid-19 em mais de 20 escolas estaduais das 123 que retornaram às aulas presenciais na segunda-feira, dia 10. SEDUC nega a informação. Professores do sindicato fizeram um protesto em frente à sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e entraram com um mandado de segurança pedindo suspensão das aulas presenciais aqui em Manaus. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odneia Araújo. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus denunciou a existência de 22 contaminações com o novo coronavírus de trabalhadores da educação que tiveram contato com alunos no retorno das aulas presenciais segunda-feira. O relato é do coordenador de comunicação do Asprom Sindical, Lambert Melo. O sindicato recebeu até o dia de ontem, até a noite de ontem, melhor dizendo, várias denúncias onde nos aparecem 18 escolas com casos de professores de Covid-19 atestado por exame médico. De acordo com a Asprom, a maioria das escolas com casos de contaminação no retorno das aulas são da Zona Norte. Entre elas, Maria do Céu, Hilda Tribuzzi, 7 Marco Antônio Vilaça, Dom Milton, Rui Alencar, Homero de Miranda Leão e Arthur Soares Amorim. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado disse que a denúncia dos professores não é real e que a informação não condiz com os dados do monitoramento realizado pela SEDUC. Ainda, segundo a Secretaria, até a tarde de ontem, o governo tinha a confirmação de testes positivos de coronavírus entre 4 trabalhadores da educação de diferentes unidades de ensino. A nota da SEDUC diz ainda que em todos os casos confirmados tem tomado providências previstas no protocolo de saúde aprovado pela FVS. O líder dos professores rebateu a nota da SEDUC. Quem está mentindo é o secretário da Educação, o senhor Luiz Fabian. Este secretário que já havia mentido para o Sindicato dos Professores no dia 24 de julho, em reunião que nós tivemos lá com ele. Naquele dia 24 de julho, o senhor Luiz Fabian mentiu para o sindicato dizendo que não havia data definida para o retorno das aulas presenciais. Dia 28 de julho, 4 dias depois, foi lançado o plano de retorno das aulas presenciais com todas as datas definidas. Segundo Lambert Melo, a maioria dos confirmados também trabalha na CEMED, que mesmo não tendo data definida para o retorno presencial das aulas, está testando os trabalhadores da educação. Ao fazerem esses exames, eles descobriram que estavam contaminados. E esses professores, eles participaram da jornada pedagógica da semana passada,
sem saberem que estavam infectados e certamente transmitiram o vírus para os seus colegas de trabalho e na segunda e na terça-feira, ao estarem com seus alunos, sem saberem também que estavam contaminados, passaram esse vírus para os seus alunos, infelizmente. Ontem, a Asprom entrou com mandado de segurança pedindo que a Justiça do Amazonas suspenda as aulas presenciais. Foram anexadas fotos sobre a falta de respeito ao protocolo de segurança pelos alunos e a ausência de fiscalização e controle pela SEDUC. O Sintean também entrou com mandado parecido, mas a Justiça, em primeira instância, negou. O sindicato recorreu. Hoje cedo, o comando de greve do Asprom esteve em frente à sede da FVS em protesto ao retorno das aulas presenciais em meio à pandemia do coronavírus. Volto com vocês. E hoje à tarde, o Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus marcou fiscalização em algumas escolas para verificar as providências tomadas pela Secretaria de Educação. Você está ouvindo 18 horas. Bom, escuta essa, hein? Mais de 500 mortes por causa indeterminada registradas no pico da pandemia em Manaus aguardam revisão. De 107 óbitos já investigados, 27 foram confirmadas como Covid-19. Mesmo assim, a Fundação de Vigilância em Saúde afirma que o aumento de mortes não reflete a realidade. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Segundo os registros do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, pelo menos 654 óbitos por causa indeterminadas aconteceram entre os meses de abril e junho, pico da pandemia aqui na capital amazonense. Destes óbitos, 107 já foram analisados e outros 547 ainda aguardam investigação. Segundo a diretora epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Censa Marinélia Ferreira, as mortes que foram confirmadas pelo coronavírus não vão afetar os dados atuais referentes à Covid-19 em Manaus. Ela destaca que qualquer variação que haja será apenas no acumulado de casos. Nesse caso, agora, nós estamos revendo os casos e óbitos que eram classificados como síndrome respiratória aguda grave. Foram casos que eram síndrome respiratória, porém, por algum motivo, ou não foi feito o teste, ou o teste não foi feito em tempo oportuno, de acordo com os sinais e sintomas. E com a mudança nessa classificação dos casos, que o Ministério divulgou com o novo guia de vigilância, nós temos a oportunidade de ampliar o leque dessa confirmação. Então, eu tenho agora exames por imagem, além do teste específico para a Covid. Na investigação, além dessas informações que são verificadas junto à família ou ao registro hospitalar, nós também verificamos os familiares que adoeceram naquele mesmo momento do óbito daquela pessoa e até testamos. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 815 novos casos de Covid-19 e mais 4 mortes pela doença. Segundo o boletim epidemiológico desta quarta-feira, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, o total de casos aqui no estado chegou a 108.920 casos confirmados. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas contestou que a divulgação dos dados indique um aumento de óbitos por Covid-19 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas reafirma, a partir dos dados publicados nos boletins epidemiológicos, a redução no número de casos de Covid-19, tanto na capital quanto no interior, e a redução também no número de óbitos, né? Então a gente tem acompanhado diariamente a ocorrência dos óbitos, né, levando em consideração as últimas 24 horas. O que houve foi uma atualização em relação a óbitos que aconteceram entre os meses de abril a julho, né, na qual nós tivemos o pico de transmissão da doença aqui no estado. Eram óbitos que apresentavam dados compatíveis com a doença, mas de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde não era possível afirmar. A partir do novo critério do Ministério da Saúde publicado na semana anterior, os comitês de investigação do óbito estão revisando os prontuários e a partir dessa nova classificação é possível afirmar e confirmar os óbitos que ocorreram nos meses anteriores.
A quantidade de mortes por síndromes respiratórias e causas indeterminadas registradas durante a pandemia do novo coronavírus no Amazonas aponta que o número de pessoas que morreu por Covid-19 pode ser bem maior do que o divulgado oficialmente. Entre os dias 21 e 28 de abril, por exemplo, o governo do Amazonas divulgou que ocorreram 118 óbitos em decorrência do novo coronavírus em Manaus, sendo que neste mesmo período, 262 pessoas foram enterradas por causa indeterminada nos cemitérios públicos aqui da capital. Nathalie Moraes, para o 18 horas. E a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou hoje que Manaus vive uma segunda onda do novo coronavírus. A jornalista fez essa afirmação com base na opinião de Jessen Orellana, da Fiocruz de Manaus. Ela informa que na semana de 5 a 11 de agosto, em relação às anteriores, o número de mortos na cidade saltou 73%. Mas os números divulgados, porém, estão muito distantes aí da primeira onda vivida em Manaus, que foi entre abril e maio, quando Manaus chegou a registrar mais de uma centena de mortes em apenas um único dia. Você está ouvindo 18 horas. Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira lá em Roraima, também cumpriu mandados no Amazonas. Em Manaus, 2 locais foram alvos de buscas. Uma empresa no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital, e um apartamento dentro de um condomínio na Ponta Negra, que é na zona oeste. A Operação Vilium, com foco em Roraima, investiga suspeitos de integrarem uma organização criminosa que teria se formado para fraudar licitações de produtos e serviços para o enfrentamento da Covid-19. As fraudes envolvem contratos que chegam ao montante de 50 milhões de reais. O inquérito policial aponta que um ex-secretário de saúde de Roraima, enquanto estava no cargo, teria se articulado com um ex-deputado estadual e direcionado contratações para empresas integrantes do esquema, inclusive promovendo o rateio de percentuais de quanto seria direcionado a quais empresas. As investigações indicam diversos indícios da prática de sobrepreço e superfaturamento que podem gerar um prejuízo da ordem de 12 milhões de reais aos cofres públicos. Além disso, foram encontradas irregularidades nas contratações e nos pagamentos e falta de transparência na execução dos recursos federais destinados ao estado de Roraima, o que dificulta a fiscalização dos gastos. Infelizmente, grande parte dos gestores públicos aproveitaram um momento tão delicado para o país, que já tem mais de 100 mil mortes, para roubar, indiferentes ao sofrimento da população. Foi assim em Roraima, em São Paulo, Rio de Janeiro e aqui no Amazonas e em praticamente todos os estados do Brasil. Foi uma verdadeira farra com o dinheiro público. Enquanto pessoas morriam por falta de atendimento médico, esses políticos roubavam sem o menor pudor. Mas, felizmente, muitos estão sendo descobertos. E vale lembrar que o caso do Amazonas ainda está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela CPI da Saúde da Assembleia Legislativa. E o governador Wilson Lima continua com os bens bloqueados e os celulares confiscados. Ele é apontado pela Polícia Federal como o chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde aqui no Amazonas no período da pandemia do novo coronavírus. Você está ouvindo 18 horas. Procuradores gerais da Justiça dos Estados da Amazônia Legal assinaram um acordo em defesa da nossa Amazônia. Esse acordo visa a implementação em todos os ministérios públicos que integram a Amazônia Legal de mecanismos para a prevenção e o combate ao desmatamento e também às queimadas, como nas forças-tarefas e em grupos de atuação especial. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. A
assinatura do acordo foi feita durante uma reunião de trabalho dos procuradores gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados da Amazônia Legal, realizado em Belém, na sede do Ministério Público do Pará. A iniciativa de criação de grupos especializados de atuação nos Ministérios Públicos dos Estados, que compõem a Amazônia Legal, tem o propósito de fortalecer e contribuir para o desenvolvimento de ações estratégicas de competência do Ministério Público brasileiro no combate aos crimes e ações ilegais na nossa região, de ações articuladas com os demais órgãos de defesa da Amazônia e aprimoramento do diálogo entre as instituições, com uma troca de experiências. Por meio de sua Comissão do Meio Ambiente, eles pretendem contribuir para o fortalecimento e atuação dos grupos e também das forças-tarefas. A Procuradora-Geral do Ministério Público do Amazonas, Leda Mara, falou sobre as dificuldades enfrentadas durante essa pandemia, principalmente para os povos indígenas que vivem em regiões mais afastadas da nossa região. No momento como esse, em que nós estamos em meio a uma pandemia, quem mais está sofrendo com esse problema, por exemplo, no meu estado, no Amazonas, para além daquelas pessoas atingidas na área urbana, são as populações indígenas, são as populações ribeirinhas que não dispõem de condições necessárias para esse enfrentamento desse vírus que veio assim trazendo consequências muito nefastas. Então, tudo isso guarda relação com esse debate em torno da Amazônia. Assinaram o documento Antônio Aras, Procurador-Geral da República, Luciano Freire, presidente da Comissão do Meio Ambiente, e os Procuradores-Gerais de Justiça do Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 39 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil e até às 7 você confere as notícias, a informação e mais uma edição do programa 18 horas. E no mês passado, o mega artista, que é o J Balvin, lançou o single colaborativo de Um Dia. Bacana, hein? Com as super estrelas, que é a Dua Lipa, a Bad Bunny e a Taini. Pois é, e o single fala de nostalgia com o melhor do ritmo latino. Então vamos de música, vamos conferir Um Dia. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6 horas 44 minutos em Manaus. Conferimos aí mais uma na playlist, hein? J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Taini. A música Um Dia em 100,7. Mix. Bom, como será o tempo amanhã? Amanhã, sexta-feira, expectativa de um bom tempo, né? Amanhã, dia 14 de agosto. Vamos saber aí os detalhes na previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, amanhã deve ser de sol com tempo parcialmente nublado, mas não deve chover. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 68%. Ainda 6 horas e 44 minutos. Mix. Bom, e amanhã, hein? Sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, vão ser conhecidos os gestores considerados fichas sujas. Olha aí, hein? Os fichas sujas aqui no Amazonas vão ser conhecidos. Olha aí, complicado, hein? A lista completa de gestores públicos com contas reprovadas nos últimos 8 anos vai ser divulgada amanhã em entrevista coletiva pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Mário de Mello. Na entrevista coletiva vai estar presente também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Aristóteles Lima Turi, o procurador-geral eleitoral Rafael da Silva Rocha e da Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque. Bom, quem constar na lista está fora da eleição deste ano, simples assim. É que, de acordo com a lei da ficha limpa, o julgamento, dos tribunais de contas é um dos critérios aí que a justiça eleitoral utiliza para decretar a inelegibilidade. Exatamente, inelegibilidade, Carlão. E na lista divulgada em 2018, constavam 1.381 nomes de gestores que tiveram contas
contas reprovadas pelo TCE nos 8 anos anteriores. A expectativa é de que esse número seja ainda maior agora em 2020. Bom, na lista que vai ser divulgada nesta sexta-feira consta nomes de prefeitos, vice-prefeitos, presidente de câmaras, presidente de associação, presidente de fundo, federação e institutos, secretários, subsecretários, comandantes e subcomandantes e procurador e também reitor. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a conta do gestor é considerada irregular quando comprovada a omissão de prestar contas, dando aos cofres públicos decorrente de ato ilegítimo, desfalque de bens e valores ou descumprimento de determinação. Desde 2016, é possível consultar no próprio site do Tribunal de Contas do Amazonas, por meio do CPF ou o nome do gestor, a situação das contas. Muitos ex-gestores aqui do nosso estado terão, aí que abortar aí, repensar a ideia de se candidatar esse ano por conta da lei aí da ficha limpa. Além da lista do TCE, há também a lista do Tribunal de Contas da União, que relaciona gestores que não usaram bem o dinheiro repassado pelo governo federal. 18 horas. O pré-candidato a prefeito de Manaus pelo PT, o deputado federal José Ricardo, confirmou para o dia 13 de setembro a data da convenção partidária para as eleições de 2020. Até lá, José Ricardo espera ter firmado aliança com os partidos de esquerda em apoio à sua candidatura. A informação foi confirmada hoje, durante a coletiva de imprensa virtual em que lançou a plataforma digital para receber propostas aí da sociedade que vão moldar o seu plano de governo. Economia. Com a flexibilização do isolamento em grande parte do país, o comércio brasileiro teve o segundo mês consecutivo de alta e já recuperou o patamar verificado em fevereiro, antes da pandemia. Mas ainda assim fecha o primeiro semestre com o pior resultado desde o ano de 2016, segundo o IBGE. E mesmo com esse sobe e desce da nossa economia, o comércio deve ser o primeiro setor a se recuperar após a pandemia. Repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. O comércio amazonense cresceu 8% em junho no comparado com o mês de maio. A alta na série com reajuste sazonal aconteceu depois do crescimento de 14,4% no mês de maio. Essa foi a segunda alta consecutiva. O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 0,1%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o diretor de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Jacques, os destaques foram para os hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Foi o segundo melhor do país na comparação com o mês anterior. O crescimento foi maior até em relação a junho do ano passado, indicando uma recuperação consistente. Com isso, o desempenho acumulado do comércio em 2020 está bem próximo de se tornar positivo. Todos os principais indicadores do comércio no mês foram superiores à média nacional. O comércio ampliado, que inclui as vendas de veículos e material de construção, teve desempenho superior ao comércio normal, indicando que as vendas desses produtos também tiveram alta. Segundo o IBGE, o comércio deve ser o primeiro setor da economia recuperado aqui no estado. Os dados da pesquisa indicam que o comércio será a primeira atividade econômica do estado a se recuperar após o período de isolamento imposto pela pandemia. O comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo, as atividades de veículos, motos e peças do segmento de material de construção, teve um crescimento de 12,6%. 7 das 8 atividades de comércio pesquisadas no comércio varejista registraram alta. Na passagem entre os meses de maio e junho, a única queda nas vendas na frente do mês de maio foi verificada no setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e de cosméticos. Nathalie Moraes para o 18 horas.
E o setor de serviços do Amazonas cresceu 8,3% na passagem de maio para junho, de acordo com os dados da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Em maio, o segmento no estado tinha apresentado resultado positivo a partir da retomada da economia após a flexibilização do isolamento social da Covid-19. A pandemia do novo coronavírus causou impacto negativo e a taxa de queda no setor de serviços chegou a ficar em menos de 16,5% no Amazonas. E dentre os 166 serviços analisados pela pesquisa, o segmento de restaurantes foi um dos que mais influenciaram o índice positivo do mês de junho. Com as medidas de isolamento, muitos restaurantes estavam fechados, ainda que alguns estivessem funcionando por delivery. Com a flexibilização, ou seja, com o aumento do fluxo de pessoas, eles começaram a abrir e a receita do segmento voltou a crescer, impactando o volume de serviços de junho. Você está ouvindo 18 horas. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinaram hoje portaria que regulamenta o serviço de retransmissão de emissoras de rádio, cuja finalidade não é gerar, mas sim, como o nome indica, retransmitir conteúdos. De acordo com Faria, a medida vai possibilitar a expansão do sinal de rádio FM no interior do estado da Amazônia Legal. E em publicação nas redes sociais, o ministro informou ainda que no primeiro chamamento o governo deve atender a 232 pedidos de canais que levarão o serviço a 183 cidades que ainda não possuem emissoras de FM. É uma iniciativa do governo federal e do Ministério das Comunicações para levar emprego e também investimento local aos estados do Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Pará, Amapá, Acre, Roraima e Rondônia. Em junho, o governo federal editou decreto alterando o regulamento dos serviços de radiodifusão, nome técnico para os canais de rádio e TV em suas diferentes modalidades. A alteração da norma flexibilizou exigências e facilitou as condições para a obtenção de outorgas juntamente ao executivo, bem como a mudança das características do serviço prestado. E o decreto deixa de exigir justificativas e também estudos de viabilidade técnica quando uma emissora de rádio ou TV quiser ampliar a área de cobertura e fixar um prazo de 6 meses para a solicitação do licenciamento da estação. Fixa, um prazo de 6 meses para a solicitação do licenciamento da estação. No caso de municípios e estados, este período será de até 12 meses. 18 horas. Agora são 6 horas e 53 minutos. A gente segue aqui no 18 horas com a terceira da playlist de hoje, o single Don't Cry For Me. Uma colaboração de Alok, Martin Jensen e o Jason Derulo. Ganhou, inclusive, um videoclipe que mostra a trajetória de um mascote de esporte que busca a perfeição. Então vamos encerrando a playlist de hoje desta quinta-feira com Don't Cry For Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 56 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. A terceira fechando a Alok, Martin Jensen, Jason Derulo e a música foi Don't Cry For Me. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas, que é o nosso estado, e também no Brasil com Karime Leão. E hoje foram confirmados mais 882 novos casos de Covid-19 aqui no Amazonas. Entre eles, o governador Wilson Lima. Agora são 109.802 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus. Desse total, 38.744 são de Manaus, o que representa 35,29%. E 71.058 do interior do estado, que representa 64,71%. Segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmadas mais 5 mortes
mortes por Covid-19, todas ocorridas nas últimas 24 horas, elevando para 3.422 o total de mortes desde o início da pandemia aqui no Amazonas. 93.098 pessoas já passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. Agora, de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde com os números de todas as secretarias de saúde do país, aqui no Brasil, nós temos um número total de 104.528 óbitos registrados e 3.108.758 diagnósticos positivos para o Covid-19 nesta quinta-feira em todo o Brasil. Agora são 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou hoje a lei que cria uma delegacia exclusiva de combate à corrupção na estrutura da Polícia Civil do Estado. A criação da Delegacia de Combate à Corrupção é uma exigência do governo federal para que o Estado receba recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Portanto, não há méritos políticos de quem quer que seja. Ou os parlamentares e o governo criavam a delegacia ou teríamos menos dinheiro federal para a segurança pública. O nome da delegacia é sugestivo: DECOR. Esperamos que não tenha nada a ver com decoração. Esperamos que não seja uma delegacia decorativa. A nova delegacia não pode fechar os olhos para os crimes dos amigos do rei ou perseguir os inimigos políticos dos poderosos de plantão. Claro, a atuação da polícia está sob a mira dos órgãos de controle, como o Ministério Público e da própria Justiça. Só a história, em um futuro não muito distante, vai dizer para que vai servir a DECOR. Que os resultados públicos para a polícia contra a corrupção sejam utilizados de forma republicana. A população precisa muito acreditar nas instituições do Estado no combate à corrupção. Exemplos é que não faltam no Estado, estampados no noticiário de todos os dias. 18 horas. Agora são 7 em ponto, Karine. Temos uma última informação aqui, importante, que todos, estávamos procurando. Tem a ver com todos. Bom, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu nesta quinta-feira hoje que os planos de saúde têm sim que cobrir os testes sorológicos para o novo coronavírus. E a medida vale a partir desta sexta-feira, a partir de amanhã, dia 14 de agosto. Durante a pandemia, durante esses meses de pandemia, a Agência Nacional já havia decidido isso. Os planos, durante um tempo, cobriram, arcaram com esse teste para o novo coronavírus. Mas, depois de um tempo, os planos de saúde conseguiram derrubar na justiça essa decisão. E agora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu que os planos de saúde têm sim que custear, e que oferecer esse teste para o novo coronavírus para os seus beneficiários. Isso é meio lógico, Karine? Pois é, enfim. Bom, certinho? Certo. Boa noite. Tá ótimo, um beijo, gente. Boa noite, até amanhã. Continue bem, continue em 100,771. Amanhã a gente volta e amanhã é sexta-feira, hein, pessoal? A partir das 6 da tarde eu conto com a sua participação aqui na Mix FM em mais uma edição do programa 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.